Ser um bom líder vai muito além de simplesmente ocupar um cargo de chefia. É necessário desenvolver um conjunto de habilidades específicas que permitam inspirar, motivar e guiar equipes para alcançar resultados excepcionais. Essas habilidades não apenas ajudam a maximizar o potencial da equipe, mas também garantem um sucesso organizacional no longo prazo. Pois quero aqui deixar então algumas habilidades e competências que todo líder na IA deve desenvolver para ser bem-sucedido e efetivo em seu papel. O que traz aqui essa reflexão é, na verdade, para podermos compreender as competências e habilidades que um determinado líder, a nível da IA ou a nível do movimento escutista, deve possuir para conseguir guiar, orientar, inspirar e motivar os seus liderandos. Portanto, considerar que, a partir dos primórdios, o escuteiro na Associação de Escuteiros de Angola, tal como no movimento escutista, ele aprende a ser líder desde pequeno. Isso queremos dizer que um lobito, um júnior, um senhor, um caminheiro, ele aprende a ser líder a partir das suas equipes, bandos ou patrulhas, desde que saiba então incentivar, persuadir ou guiar um conjunto de grupos de pessoas para o alcance dos resultados que estes consigam ou então têm estado a projetar. No entanto, esta reflexão vai surgir no âmbito dos 30º aniversário da existência da IA, que vamos comemorar já em dezembro, a partir do dia 3, em função de um conjunto de festividades que têm estado a ser programados pela Associação de Escuteiros de Angola. Portanto, para considerar que um líder, enquanto escuteiro ou um gestor de jovens ou de pessoas, deve considerar conjuntos de habilidades e competências. Então, é esta que eu quero aqui deixar para vocês e espero que tu fiques ligado aí no vídeo para compreender como nós, enquanto gestores e líderes na IA, podemos potencializar e maximizar uma equipe cada vez mais forte, cada vez mais coesa e cada vez mais unida, de modo a conviver de uma forma íntegra e cada vez mais firme nos nossos ideais. Primeiro, queremos considerar que um líder deve ter a capacidade de comunicar, ou então, um líder deve ter a comunicação eficaz. Quando um líder tem a comunicação eficaz, tem a capacidade de transmitir ou de informar de forma clara e assertiva, pois isso vai incluir a habilidade de ouvir ativamente e fornecer um feedback construtivo, pois a comunicação eficaz envolve tanto a clareza ao passar instruções quanto a receptividade às opiniões e sugestões dos membros da equipa. Um líder na IA deve ter a habilidade da inteligência emocional. Ou então, quando falamos da inteligência emocional, líderes com alta inteligência emocional conseguem reconhecer e gerenciar as suas próprias emoções. Porque é importante que nós, enquanto gestores de jovens, saibamos antes gerenciar as nossas próprias emoções, bem como entender e influenciar as emoções de outros, pois essas habilidades servem como crucial para criar um ambiente de trabalho positivo e resolver conflitos de maneira eficaz, pois um líder cada vez mais inteligente ou que tenha a capacidade de usar a inteligência emocional é capaz de manter a calma sob pressão e inspirar confiança e lealdade em sua equipa. Um líder na IA deve ter a visão estratégica. Esta visão estratégica vai permitir com que se tenha uma visão clara do futuro e a capacidade de planejar e executar estratégias de longo prazo, pois são cruciais para o sucesso organizacional das nossas estruturas que dirigimos, tal como a junta de núcleo, tal como a junta regional, tal como os agrupamentos, tal como a junta central, os comitês e os variados grupos ou encontros que a Associação de Escuteiros de Angola tem estado a envidar em função daquilo que é o conjunto de organização do seu sistema de planejamento ou então no seu plano de ação. Um líder também deve ter a capacidade de tomada de decisão. Não basta simplesmente ter a visão estratégica, a comunicação eficaz e ter a inteligência emocional.
É importante que um líder na IA tenha a capacidade da tomada de decisão, pois vai permitir com que, de maneira assertiva e informada, saiba analisar dados e considerando as implicações que a equipa e a estrutura ter capacidade de que em momentos críticos consiga manter a organização no caminho certo e aproveitar as oportunidades de alavancar estratégias horas criadas. Um líder também precisa ser empático. E quando falamos de um líder empático, é aquele líder que consiga mostrar empatia, ajuda a construir relacionamentos de confiança e respeito, criando um ambiente de trabalho mais harmonioso. Se calhar, queremos dizer, um ambiente de trabalho cada vez mais harmonioso gera um ambiente de trabalho cada vez mais produtivo, pois líderes empáticos são capazes de entender as perspectivas e as necessidades de seus colaboradores, neste caso do seu grupo, que com ele tem estado a criar um conjunto de programas e gerenciar um conjunto de jovens, para que se consiga promover um clima organizacional colaborativo e motivador. E por final, para conseguirmos então olhar naquilo que são as habilidades de um líder enquanto gestor de jovens, gestor de estruturas, deve ter a capacidade de gerenciar e resolver conflitos de maneira diplomática, pois para manter a harmonia e a colaboração no grupo, o líder deve lidar bem com conflitos que conseguem transformar situações tensas em oportunidades de aprendizado e melhoria. Agora vamos ver então quais são as competências que um líder na IA deve possuir. Um líder na IA deve ter a capacidade de pensar, planejar, coordenar, acompanhar, orientar. E nada mais do que um líder escuteiro deve ser exemplar. Tal como disse Baden-Powell, deve ser a reserva moral, o grupo, aquele que não se deixa corromper, ou melhor, o espelho que não parte. É difícil a equipe seguir um líder que manda, mas não faz. Ou seja, diz que é preciso planejar, mas não planeja. Diz que é preciso medir, mas não avalia. Então, antes de tudo, o líder não deve ser o guia berrão ou então o sargento berrão, tal como terá dito Baden-Powell em Escutismo para Rapazes. Precisa incentivar constantemente, motivar a equipe, principalmente para vencer as contingências e os obstáculos que se apresentam. Estas são as competências e habilidades que um líder na IA deve possuir. Portanto, também queremos considerar que não basta simplesmente um líder possuir habilidades e competências, mas também deve ter a capacidade de gestão, da análise da equipe que estas lideram, pois que no mundo atual a liderança e a gestão de pessoas se tornam essenciais para o nosso sucesso organizacional. Porém, a liderança e gestão de pessoas, por serem essenciais para o sucesso organizacional, devem envolver práticas como comunicação aberta, feedback eficaz, reconhecimento e resolução construtiva de conflitos, porque estes elementos promovem um ambiente de trabalho positivo e aumentam a motivação e produtividade da equipa dentro das estruturas da EA. Pois estes espaços precisam se permitir com um conjunto de inovação e criatividade. Quando é que nós consideramos que estes espaços que são apresentados por via da liderança e gestão da IA traduzem-se em inovação e criatividade? Quando estas tendem ou permitem o surgimento de novas ideias sobre onde os jovens, e não só, envolvem a capacidade de imaginar, criar e pensar fora da caixa, buscando um exercício exclusivo em habilidades que se pode desenvolver e estimulado a longo tempo. Pois a aplicação de práticas de ideias criativas vai incentivar o escuteiro a inovar e transformar uma ideia em um produto, serviço ou processo que atenda a uma necessidade real, gerando valor para as pessoas e para o meio que o circunda, ou então um ambiente cada vez mais dinâmico e desafiador. Portanto, a criatividade e a inovação, inicialmente, devem ser estimuladas de formas que se possa criar um ambiente favorável, cultivando uma cultura que valoriza a curiosidade, a experimentação e a disposição
para que os jovens ou os escuteiros corram riscos, porém devem se sentir seguros para expressar suas ideias, mesmo que pareçam fora do convencional, pois deve-se oferecer recursos de apoio, fornecendo as ferramentas e o suporte necessário para que as ideias criativas possam ser transformadas em inovações tangíveis. Então queríamos aqui questionar, a EA cria um ambiente favorável para a inovação e a criatividade, estimulando estes elementos ou práticas nas suas estruturas? Sim. Tal como disse, ela deve criar ambiente favorável para que se consiga buscar ou então se possam transformar inovações tangíveis, pois isso vai incluir um conjunto de treinamento, acesso à tecnologia e tempo dedicado para o desenvolvimento destes projetos. Através do quê? Através de alguns projetos que são meramente tangíveis e verificáveis nas mais variadas estruturas ou níveis da EA, por exemplo, o projeto Platão da Saúde, que são projetos realizados e que têm sido levados a cabo a partir do Núcleo 23, verificamos o projeto Sucula, que é um projeto do Comitê Foro Jovem em consonância com a Junta Regional, o projeto Samayonga, que também é um projeto do Núcleo 23, o projeto Árvore da Vida, e que tem sido desenvolvido neste periplo em torno da existência da EA. Pois estes eventos, ou então esta criatividade, promove-se a colaboração mútua, incentivando o trabalho em equipa e a troca de ideias entre diferentes grupos, gerando novas perspectivas e soluções inovadoras através da diversidade de pensamentos, experiências impulsionando uma grande criatividade. Pois, através da liderança e sob gestão das variadas estruturas, vai-se estimular o pensamento crítico através de encontros das diversas estruturas que possam fomentar um ambiente onde os participantes possam questionar o status quo para propor melhorias vitais para a inovação, envolvendo incentivo à análise crítica e buscando, por exemplo, soluções alternativas. Que tipos de encontros é que são realizados? Vamos encontrar o painel de jovens líderes da EA, vamos encontrar o Fórum Jovem, que são realizados hoje nas mais variadas bases ou níveis da EA, vamos encontrar os conselhos de agrupamento, os conselhos de grupo, entre outros, desde que permita com que o jovem ou então o escuteiro tenha a capacidade de trazer o seu pensamento de uma forma crítica e de que se encontre então uma solução e que se criem ou se transformem em ideias ou pensamentos tangíveis. Pois, gestão de riscos também são elementos que devem ser analisados a partir do nosso periplo, a partir do concerne a questão da EA. Vamos considerar que não basta simplesmente olhar pelas capacidades, pelas habilidades que um dirigente ou um escuteiro deve possuir enquanto líder, mas também é importante saber que a partir do concerne a vários conjuntos de gestão, ele também deve saber gerenciar riscos. E estes elementos que se faça em termos de gerenciamento de riscos, vamos considerar as várias incertezas de comportamentos compatíveis no concerne com a educação escutista, que se vai basear a partir da lei, princípio e outros valores do escutismo, pois é um processo que se visa de forma a identificar uma estratégia de avaliar e mitigar os riscos que podem impactar o ambiente do movimento e a aprendizagem dos jovens. Por quê? Porque pode envolver uma análise de fatores como segurança física, saúde mental e problemas sociais. Mas como é que nós vamos poder gerenciar estas questões de riscos ou estes elementos que possam perigar o bom funcionamento da gestão que se tem vindo a praticar dentro das estruturas da EA? Primeiro, devemos implementar medidas preventivas e corretivas através do escutismo moldado através da educação, da política do escutismo seguro, pois qualquer lugar que se possa considerar seguro, o escutismo é um dos lugares muito seguro. Por quê? Porque nós encontramos a política do escutismo seguro, onde se vai permitir a garantia de um ambiente mais seguro e favorável ao desenvolvimento dos escuteiros. Desta forma, a gestão eficaz dos riscos vai contribuir para a qualidade da educação e valores para a formação integral dos escuteiros, porque se vai envolver a identificação da análise e mitigação de potenciais problemas que podem impactar o ambiente escutista, porque o processo
vai começar através da coleta de dados sobre possíveis riscos, seguindo sobre a avaliação das suas consequências. Em seguida, são desenvolvidas estratégias para minimizar estes riscos, como a implementação e treinamento para adultos e a criação de protocolos de segurança, que é o escutismo seguro, que vai permitir a monitorização contínua, assegurando que as medidas adotadas sejam eficazes, promovendo um ambiente cada vez mais seguro. Avaliando estes conceitos, vamos considerar que também é importante que o escuteiro deve ser motivado, deve-se permitir com que o escuteiro tenha a capacidade de reter talentos. Quando falamos de reter talentos, estamos a buscar na capacidade de descobrir o comportamento de um conjunto de jovens que vivem conosco, que praticam conosco o escutismo nos finais de semana por 2 horas. Mas como nós vamos reter este jovem, permitir com que este jovem sinta-se atraído naquilo que são as nossas atividades? É permitir com que o jovem tenha ideia própria, com que o jovem tenha a capacidade de pensar e de partilhar os seus conhecimentos, buscando o seu verdadeiro eu, buscando a sua verdadeira potência, para que consiga então partilhar aquilo que são os seus conhecimentos. Pois saiba que o escutismo não é um local para banderlogs, mas sim um local que se busca a oportunidade educativa, que se possa desenvolver competências, que se possa desenvolver homens firmes, homens que possam ser novos para um mundo cada vez mais novo. Então, falei para vocês, a partir deste vídeo, por uma base de reflexão que concerne a gestão e liderança na IA, mas trazendo então um conjunto de elementos que se possam servir de reflexão nestes 31 anos da existência da IA. Repito, falo-vos para vocês, o dirigente Afonso Esteves, chefe do Núcleo 23, sempre alerta para servir, e bem-aja a todos os escuteiros da Associação de Escuteiros de Angola e ao mundo em geral.